Um dos anseios mais cruciais da sociedade está concentrado em temas como relacionamento, amor, casamento e família. Mas sua expressão e suas regras variam significativamente entre diferentes culturas e religiões. No Islã, os relacionamentos amorosos são guiados por princípios religiosos, tradições e leis da Sharia, enquanto no Ocidente predominam influências liberais, seculares e individualistas. Mas como essas diferenças se manifestam no dia a dia? Como são vistos o namoro, casamento e o papel de gênero em cada cultura? Para entender melhor, vamos explorar os principais aspectos que diferenciam os relacionamentos muçulmanos e ocidentais, em uma tabela detalhada. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. O primeiro aspecto é o namoro. Nos relacionamentos muçulmanos, no Islã, o namoro não é incentivado. Os relacionamentos são geralmente mediados pela família e seguem pré-requisitos religiosos. O contato físico antes do casamento não é permitido. Já os ocidentais, o namoro é comum e baseado em escolha individual. O contato físico é permitido e aceito, e a relação pode se desenvolver sem pressão para o casamento. Muitos dos namorados transam até na casa dos próprios pais. O segundo aspecto é o casamento. O casamento muçulmano é visto como um contrato sagrado e deve ser religioso. Famílias desempenham um papel ativo na escolha do cônjuge. Já nos ocidentais, o casamento é uma opção pessoal e não essencial para a vida. Pode ser baseado apenas no amor romântico, sem interferência da família. O terceiro aspecto é o papel do homem e da mulher. Nos muçulmanos, os papéis são tradicionalmente definidos, o homem como provedor e a mulher como cuidadora, embora isso varie conforme algumas culturas. Nos ocidentais, há maior igualdade de gênero, com ambos podendo compartilhar responsabilidades financeiras e domésticas, mas todos sabemos que a mulher não gosta dessa parte, principalmente quando precisa dar dinheiro. Ela busca um homem provedor, enquanto ela é independente de todas as funções. Relacionamento antes do casamento. Nos muçulmanos, os relacionamentos amorosos antes do casamento não são permitidos e são desencorajados e até proibidos em sociedades mais conservadoras. Nos ocidentais, o relacionamento antes do casamento é a regra. O sexo casual rola solto e é normalizado, e até esperado na maioria das culturas ocidentais. Divórcio. Ele é permitido no Islã, mas é visto como o último recurso. Existe um processo religioso e legal a ser seguido. Para os ocidentais, o divórcio é comum e pode ser solicitado por razões variadas, sem a necessidade de justificativa religiosa. Poligamia. No Islã, a poligamia é permitida em alguns países, com limites e condições específicas. No caso, o homem terá que ter muito dinheiro para sustentar suas esposas, não deixando faltar nada em casa. Já nos ocidentais, geralmente é proibida por lei socialmente desaprovada. Apesar de ser comum traições, é incomum você ver trisal que se dão bem por muito tempo. Sexualidade. No Islã, a castidade antes do casamento é fortemente incentivada. A relação sexual é considerada um direito e um dever dentro do casamento. Nos ocidentais, a liberdade sexual é maior, e a experiência pré-casamento é comum e aceita em muitos países ocidentais. Religião no relacionamento. Para os países muçulmanos, a religião é fundamental e orienta todas as decisões dentro do casamento. Já nos ocidentais, a religião tem perdendo força e influência, sendo opcional em muitos casos. Podemos observar que os valores islâmicos enfatizam a família, o compromisso e a moralidade estrita nos relacionamentos, enquanto os valores ocidentais promovem maior liberdade individual, o amor romântico e a autonomia nas escolhas pessoais. Essas diferenças se baseiam na história, culturas e crenças da sociedade. Independentemente das tradições, tanto muçulmanos como os ocidentais buscam realizações de maneiras diferentes. A compreensão dessa diferença não é aderente para as mulheres. Ela vê esse tipo de cultura patriarcal opressora. Já os homens não se sentiria repelido de adentrar essa religião, porque no caso, como vimos, isso controlaria a hipergamia da mulher. Agora vamos entender como o patriarcado e o feminismo se desempenharam em ambas as culturas e religiões. O patriarcado radical no Islã é a força do feminismo no Ocidente. São fenômenos que podem ser compreendidos a partir de fatores históricos, religiosos, culturais e políticos. Ambos os sistemas sociais evoluíram ao longo do tempo em contextos distintos, refletindo em condições e valores predominantes em suas respectivas sociedades. O patriarcado radical no Islã surgiu no século VII, na Península Arábica, uma sociedade tribal na qual as estruturas patriarcais já eram dominantes. Com a consolidação da religião, muitos desses valores foram incorporados e reforçados.
A base para a organização social islâmica se encontra no Alcorão e nos Hadiths, tradições do profeta Maomé, que impõem papéis distintos para os homens e mulheres. Algumas dessas diretrizes foram interpretadas ao longo dos séculos de maneira a sustentar uma hierarquia de gênero rígida. O primeiro aspecto é o religioso. Em muitos países muçulmanos, a Sharia, lei islâmica, é usada como referência legal e moral. Essa legislação, conforme interpretada em algumas regiões, impõe restrições às mulheres, como a necessidade de um guardião masculino, limitações à liberdade de movimento e regras estritas de vestimenta. No aspecto 2 veio o cultural. As sociedades islâmicas desenvolveram-se em torno de valores tribais e familiares que priorizam a honra, obediência e a preservação da tradição. O controle sobre as mulheres, sua conduta e vestimenta é visto como essencial para a manutenção da ordem social e da moralidade. É um controle da hipergamia. Terceiro aspecto é o político. Em muitos países muçulmanos, regimes autoritários utilizam interpretações conservadoras do Islã para manter o status quo. O patriarcado é reforçado como um mecanismo de controle social e político, garantindo que a ordem vigente permaneça inalterada. O quarto é a influência colonial. Durante o período colonial, muitas sociedades muçulmanas foram submetidas à dominação ocidental. Em respostas, movimentos nacionalistas emergiram, frequentemente vinculados à identidade islâmica tradicional, o que fortaleceu ainda mais o patriarcado como forma de resistência ao Ocidente. O feminismo forte no Ocidente. Enquanto o patriarcado se consolidava no mundo islâmico, o Ocidente passou por profundas transformações que possibilitaram o crescimento do feminismo. Primeiro temos o Iluminismo e a Revolução Industrial. O Iluminismo no século XVIII trouxe ideias sobre igualdade e direitos individuais. No século XIX, a Revolução Industrial promoveu a entrada da mulher no mercado de trabalho, iniciando mudanças na sua posição na sociedade. 2. Movimentos sufragistas. O feminismo ocidental ganhou força no final do século XIX e no início do XX, com a luta pelo direito ao voto. Esse movimento consolidou a noção de que as mulheres deveriam ter participação ativa na política e na sociedade. 3. Guerras mundiais. Durante as guerras mundiais, as mulheres ocuparam funções tradicionalmente masculinas, provando sua capacidade e fortalecendo a demanda por direitos iguais. Após as guerras, muitas delas se recusaram a voltar aos papéis domésticos tradicionais. 4. Revolução sexual e movimento feminista. Nos anos 60 e 70, a revolução sexual e a segunda onda do feminismo trouxeram debates sobre direitos reprodutivos, igualdade do trabalho e desconstrução de normas de gênero. O acesso a métodos contraceptivos como a pílula anticoncepcional deu às mulheres maior controle sobre suas vidas. 5. Globalização e avanço tecnológico. Com a expansão da internet e das redes sociais, o feminismo se tornou um movimento global, facilitando a disseminação de ideias e debates. O acesso à educação também contribuiu para que as mulheres pudessem questionar as estruturas patriarcais. Vamos comparar as diferenças fundamentais das duas realidades. A principal diferença entre o patriarcado radical islâmico e o feminismo ocidental está na forma como a sociedade encara a mudança. No Ocidente, a modernização e a secularização permitiram que valores progressistas ganhassem espaço. Já em muitos países islâmicos, a religião ainda é um fator determinante na organização social e política, dificultando a ruptura com tradições patriarcais. Além disso, o feminismo no Ocidente é sustentado por sistemas democráticos de direitos legais. Leis como Maria da Penha, pensão socioafetiva, que não tem nenhum freio contra avanços das mulheres em relação ao homem. Em contraste, em muitos países islâmicos, a autoridade do homem e a influência religiosa dificulta a implementação dessas reformas feministas. Conflitos e desafios. O embate entre essas duas realidades é evidente em debates sobre imigração, multiculturalismo e direitos humanos. No Ocidente, criticar a influência do Islã sobre os direitos das mulheres, enquanto no mundo islâmico o feminismo ocidental é muitas vezes visto como uma ameaça à identidade cultural e religiosa. Em alguns países muçulmanos, mulheres têm desafiado os patriarcados e lutado por direitos iguais, mas enfrentam forte resistência. O feminismo ocidental, por sua vez, enfrenta críticas internas, incluindo debates sobre interseccionalidade e influência do capitalismo na luta feminista. Com o surgimento da machosfera, da Red Pill e o MGTOW, Black Pill, muitos homens acordaram para esse tipo de luta e vê como não interessante mulheres que são aderentes a esse tipo de pauta. Conclusão. O patriarcado radical no Islã e o feminismo forte no Ocidente são resultados péssimos das trajetórias históricas, culturais e políticas. Enquanto o primeiro se baseia em uma interpretação rígida de tradições e normas religiosas, que deixa a mulher presa que não consegue realizar suas funções de humanidade como trabalhar, votar,
escolher seu parceiro, torna uma sociedade fria e sem mobilidade feminina. O segundo foi impulsionado por revoluções sociais e políticas, que promovem a igualdade de gênero. Porém, o feminismo foi tão longe que até as próprias mulheres estão tentando recuar. Você vê vídeos de mulheres dizendo que os homens não estão mais abordando e que não estão querendo casar. A personalidade foi moldada pelo feminismo e se tornou desinteressante. O homem vê que na maioria das vezes que se relaciona com a mulher ele sai perdendo, não tem lucro e muitas vezes perde patrimônio. Na minha visão, o melhor regime seria um patriarcado leve, onde as mulheres manteriam seus papéis de gênero, que é aquilo que o homem quer, e os homens manteriam seus papéis como provedor e protetor. Mas esse é um debate para um outro vídeo. Fico feliz que tenham chegado até aqui, se inscrevam no canal, deem like e até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos.